extrair da massa trabalhadora dentro do sistema CLT, isso já ocorreu. E aí está se tentando mudar de modelo. Por isso que a gente tem que escutá-lo por muitos colegas que, na verdade, está tentando se instaurar no país, infelizmente conseguindo, um novo modelo de relações trabalhistas. Fora da CLT, porque dentro da CLT já se esgotou o sistema capitalista. Então, essa crise, por isso que se diz, os economistas, que essa crise é rastejante, que essa crise é internacional, todos os países, quase todos, que adotam um sistema capitalista e não tem mais como se tirar a margem de lucro dentro do sistema CLTista. Não é? Até porque, vamos ser sinceros, tanto a CLT como o próprio judiciário e os demais poderes, eles mantêm, por serem conservadores, eles mantêm justamente esse sistema capitalista de exploração. Porque não é razoável uma pessoa ganhar um salário mínimo, né, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia e todo mundo fica com isso tranquilo. Mas mesmo assim ainda há que se extrair mais e dentro do modelo CLTista não dá mais para extrair. Em consequência disso, também o sistema financeiro começou a financiar o capital produtivo e agora veio o preço, né? Cobra-se juros altíssimos e as empresas também não conseguem, os microempresários também não conseguem desenvolver seu negócio. Então a crise não está na folha de pagamento. Por exemplo, no Brasil especificamente, a crise está no sistema suicídio, na política monetária adotada pelo país, que quase metade, ou quase a metade do que se produz é enviado aos bancos. Né? E as empresas, os pequenos empresários, que é a grande maioria dos empresários que empregam no país, eles não conseguem produzir, porque se eles forem pegar um crédito no banco, eles fecham a porta em menos de 6 meses. Porque nós temos um sistema que o dinheiro ganha dinheiro por si só, sem nada a produzir. Porque me causa estranheza a gente estar em crise e os bancos liberam seus balancetes com faturamento recorde. Então alguma coisa está acontecendo. Em algum lugar está este dinheiro. Porque não pode, num país em crise, banco ter faturamentos e com orgulho de colocar seus faturamentos, que são sempre, cada semestre, maior. Então o dinheiro está circulando, sim, mas circulando na mão dos financistas, que destrói até o capital produtivo do país, que geralmente está na mão das pequenas e médias empresas. Esta é a crise que nada tem a ver com a folha de pagamento. Mas, como se quer aumentar o sistema de ganhos de capital, aí se retira de quem? Se retira da folha de pagamento e aí se une o Poder Executivo e Legislativo, que eles sempre são a favor do capital. Por isso que eu começo com a frase da minha colega lá da faculdade, que diz que a crise atual evidencia o encerramento das possibilidades civilizatórias do capitalismo. Se ela evidencia o encerramento da civilização, da possibilidade civilizatória do capitalismo, e se o direito de trabalho, aí tudo bate, o direito de trabalho representa o mínimo civilizatório dentro do sistema capitalista, é óbvio que eu tenho que terminar com esse direito de trabalho. E tenho que colocar todas as relações trabalhistas fora do campo do direito do trabalho. Para poder colocar um menino em cima de uma bicicleta, trabalhando 15 horas por dia para ganhar R$ 1.200. Dentro de um sistema capitalista, dentro do sistema CLTista, não é possível fazer isso. E daí tanta agressão ao sistema da CLT, porque ele impede o aumento da exploração civilizatória da humanidade. E para isso se faz o quê? Aí, se eu fizesse um retrospecto rápido, começa toda a legislação para, aos poucos, ir retirando todas as relações trabalhistas dentro do sistema de CLT. Reforma trabalhista, lei de liberdade econômica, que a colega vai comentar, que boa parte nada tem a ver com liberdade econômica, mas sim com direito de trabalho. Medida provisória 905, que você reduz drasticamente o custo da mão de obra para trabalhadores de 18 a 29 anos. Outra medida provisória para esvaziar a justiça do trabalho para acordos extrajudiciais feitos em cartório. Juizado especial, PL federal, para pessoas que vão cobrar crédito do INSS, tem que pagar custas, até 3 salários mínimos e pouco, não pagar acima deles. Tá? Então, se o pessoal ganhar 4 salários mínimos, terá que pagar custas. Vai fazer uma revisão do benefício, que vai pagar maior do que vai ganhar. Às vezes, para ganhar 200, tem que pagar uma perícia de 700, não ajuizar a ação.
e assim se reduz, assim se aumenta a margem de lucro das empresas. E para isso, nós tivemos, então, a MP 905 que cometeu verdadeiras atrocidades. A primeira delas, uma revolução, retirando todo o conceito de correção monetária, mexeu-se no sistema de correção monetária que vai nos trazer problema no momento de liquidação da sentença. Colocamos lá corretamente que a correção tem que ser pelo IPCAE, e isso não foi feito de bondade, foi feito que o Supremo já disse que tem que ser assim, já disse que é incondicional a atualização monetária pela TR, porque ela não consegue captar a variação da inflação, então você perde patrimônio, mas assustadoramente alteramos o termo inicial da atualização monetária. Sempre foi como? A atualização monetária deve ser dada no momento do inadimplemento. Se o empregador não lhe pagou o seu salário em 2015, vai pagar em 2019 a correção monetária de 2015 a 2019. E por que tem que ser assim? Porque a atualização monetária não é liquidação de sentença. A atualização monetária é manter o poder de compra do seu salário de 2015 até 2019. Se ele era 1.000 e dava para comprar X, eu atualizo para em 2019 ele ser 1.500 e dá para comprar a mesma coisa. Nada se ganha quando se faz uma atualização monetária. Por isso que a doutrina diz que atualizar monetariamente não é liquidar sentença. É apenas traduzir no momento do pagamento o mesmo poder de compra da moeda. Mas o legislador resolveu dizer o seguinte, pode subir para mim? Colocou lá o IPCAE e diz que o quê? Não, aqui pode. Diz que o quê? Vai ser atualizado entre a condenação e o cumprimento da sentença. Se deve em 2015 e o juiz sentenciou em 2019, você perdeu 5 anos de atualização monetária. E o governo não mente, pelo menos isso, esse governo que se estabeleceu aí, ele é honesto, porque o capital percebeu que não precisa mais, um governo que foi imposto, não precisa mais negociar com a classe trabalhadora. Nós tivemos um governo anterior, e me perdoe, a gente tem que entrar no campo político, não dá para falar sobre essas reformas sem entrar. Nós tivemos um governo anterior, com todo respeito a todos, mas era um governo liberal também, só que era um governo social-liberal que fazia a conciliação entre o capital e o trabalho. Entra um outro governo que está completamente do lado do capital, e aí, assustadoramente, é isso que está nos assustando, percebeu-se o capital que não precisa mais negociar. Por isso que essas leis todas não passam sob uma discutibilidade com todos os atores sociais, sindicatos, centrais sindicais, não passa. Ela é feita e apresentada porque percebeu-se que o governo imposto, eu não preciso negociar. E por isso que nas exposições de motivos desta medida provisória, que vem separada, não vem dentro da MP, exposições de motivo é 352 de 2019, está literalmente escrito lá que esta alteração do fator de correção e a alteração também da aplicação de juros está escrito literalmente no item 11, tem como finalidade reduzir as dívidas das estatais que, aspas, são impagáveis. Então a finalidade é reduzir. Tiramos uma dívida de 124 bilhões de reais para estatais para 36 bilhões. Em aplicando esse novo sistema de juros e correção monetária. Então, as estatais é a única que, quando deve, é o único devedor que diz qual é a taxa de juros que ele vai lhe pagar e qual o momento que ele vai atualizar. Pega de carona também todos os demais empresários brasileiros. Então, a finalidade foi essa. Quando eu tiro a correção do termo inicial de inadimplemento e coloco a correção na data da sentença,
eu estou informando aos devedores, aos credores do advogado trabalhista, que quanto mais o judiciário retardar para dar a sentença, mais patrimônio eu estou perdendo. Percebe agora? Se eu corria para uma celeridade, eu tenho que tentar mais ainda. Porque cada vez que o judiciário atrasa para sentenciar 1 ou 2 anos, significa que eu estou perdendo a atualização daquele período todo. Imagina em processo, eu dou meu exemplo, a minha reclamação trabalhista única que eu ajuizei, só para dar sentença durou 7 anos. Então eu perderia no sistema atual 7 anos de atualização monetária. Isto é inconstitucional, porque isto é agredir o direito de propriedade do trabalhador. E o Supremo já decidiu assim. Quando o Supremo disse que a atualização monetária, por exemplo, não poderia ser pela TR, ele disse no acordo, tá? Claro que eu não vou ler o acordo inteiro, está escrito, ele disse que isso seria inconstitucional, porque isto era agredir, afrontar o direito de propriedade do trabalhador. Estamos reproduzindo a mesma coisa. Eu fiz depois um cálculo ali, porque eu não vou fazer de cabeça que eu erro, mostrando se você atualizar da sentença, quanto um trabalhador que tem um crédito de 10 mil, quanto que ele perde. Mas lá no finalzinho, eu demonstro a vocês. Pode subir, por favor. Pode subir. Quando estiver vermelho, me separa. Para aqui. Eu peguei a resolução do Conselho dos Contadores. Olha o que ele diz lá, por que isso não pode ser feito. Por que a atualização não pode ser feita da data da sentença. Ele diz lá, para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que permaneça substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, do patrimônio da empresa. Ele diz, atualização monetária não representa nova avaliação. Por isso que a gente, traduzindo isso para o processo de trabalho, não representa liquidação. Mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, que para a gente qual é a data? A data do pagamento. Então nada se deu, você não ganha dinheiro quando atualiza. Agora você perde se deixar de atualizar. 2000 em 2011 e 2.500, claro, estou chutando, em 2.500 e 2019 é o mesmo valor. Porque terá o mesmo poder de compra. Então, o que se está se fazendo ali, não se está se mexendo num sistema de liquidação. Está se mexendo numa redução patrimonial da classe trabalhadora. E com o nítido propósito escrito nas disposições de motivo 352, que a finalidade era reduzir as dívidas das estatais no Brasil. Então, só a justificativa já mostra a imoralidade da conduta. Eu tenho que reduzir porque eu não posso pagar. É como se eu chegasse num banco, imagina se eu pudesse fazer isso. Minha dívida de 10 virou 100, vamos baixar a taxa de juros e vamos baixar o termo inicial da correção para de 100 virar 1.000 e aí eu pago. Mas com o banco, jamais a gente vai conseguir fazer isso. Mas como é o governo, as medidas são de forma unilateral, isso é possível. Aí concluo, nesse momento, dizendo que os critérios de correção e atualização monetária devem ser o teu termo inicial, a data do inadimplemento. E por que tem que fazer isso? Porque então nós ficamos com os créditos trabalhistas, um crédito de segunda classe. Se a dívida for cível, eu atualizo da data do inadimplemento. Se a dívida for trabalhista, eu atualizo da data da condenação. O crédito trabalhista, além de ser alimentar, mas entra num crédito de segunda classe, que atualiza com índice de atualização e com termo inicial menor do que um crédito da área civil, que, via de regra, não tem natureza alimentar. Não precisa ser especialista em direito para saber que isso é incorreto. Economistas sabem disso, médicos, engenheiros sabem disso, que basta ter a lógica do razoável para saber que isto não é possível. Até porque o Código Civil, no artigo 395, diz o quê? Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora deu causa, vírgula, salvo os devedores trabalhistas. Os devedores trabalhistas não respondem
porque eles vão responder em outro momento, a partir da condenação. Então perceba que só está atualizando não porque ele te deve, mas porque não cumpre a sentença. Se a partir da sentença, não é porque ele lhe deve, mas porque ele não cumpre a sentença de imediato. Significa dizer, se o juiz sentenciou hoje um crédito de 5 anos atrás e eu pagar no dia seguinte, eu pago sem nenhuma atualização. De 5 anos, eu pago sem nenhuma atualização. A lógica do razoável mostra que isso deveria ser inviável. Aí, baixa para mim, doutor Flávio, onde tem um cálculozinho lá, vai aparecer um cálculo. Aí eu botei um exemplo do que vai acontecer na sua liquidação, que a gente só percebe, não quando está na teoria, quando a gente vê em números. Quanto você deixará de receber, que é só mexer na cifra que a gente fica assustado, que afinal de contas todos nós gostamos de um pouquinho de dinheiro, não é verdade? Por isso que a gente veio desejar Feliz Natal, a gente diz bons alvarás, não é isso? Que a gente gosta de um pouquinho de dinheiro, e dinheiro justo, legítimo, conseguido de forma honesta, tem que gostar mesmo, não é? Eu coloquei lá, vamos lá verificar a regra. Correção a partir do inadimplemento, como sempre foi. Então, em 29/11/2015, a empresa deixou de pagar crédito para você de R$10.000. Sistema antes da MP. Então, eu vou atualizar a partir do dia 10/11. E essa empresa vai me pagar no dia 29/11/2019. Hoje, ela me devia lá em 29/11/2015. Hoje, ela vai pagar. Então, eu vou atualizar. Os 10.000 virar R$11.943,53. O que você ganhou de capital? Zero. Os 10.000 em 2015 têm o mesmo poder de compra dos R$11.493,53 na data de hoje. Fiz questão de colocar a data da palestra. Não ganhei nada, mas também não perdi, porque o IPCAE, e esse cálculo foi feito com o IPCAE, ele consegue captar a variação da inflação de 2015 a 2019. Não houve perda de capital. Agora vou fazer esse mesmo cálculo com a nova regra estabelecido no parágrafo 7º do 879. E vocês vão se assustar. Também deve, no dia 29/11/2015, deve R$10.000. Só que a sentença foi esse ano, demorou muito. 29/6/2019. A atualização vai ser a partir daqui, a partir da sentença. Aí, os 10.000 vai virar apenas R$10.040,62. Aprontou ou não aprontou o seu patrimônio? Pessoal, eu quero ver a diferença, que eu sou igual o senhor, não sei cálculo, não tenho boa propriedade para fazer cálculo. Também não tenho, já coloquei ali para vocês. Esse trabalhador perdeu R$1.912,91. É ou não é inconstitucional? Você mexeu ou não mexeu no direito de propriedade? É que a gente tem dificuldade que pensa em propriedade em bem de raiz, bem imóvel. Dinheiro é propriedade. Dinheiro é mercadoria. Ou seja, o que o banco faz? Vende dinheiro para a gente por um preço caro. Dinheiro é mercadoria. Não é? Todos os bancos vendem dinheiro. Gerente é o quê? É um vendedor de mercadoria. E essa mercadoria foi retirada nesse novo sistema, retirou R$1.902,91. É muito dinheiro. Você também, advogado, perdeu 30% em cima daquele negócio ali. O doutor Flávio já começou a me apressar. Vocês não viram, mas ele já ficou com a mãozinha assim, ó, baixinho, sem você ver, mas eu entrego bem baixinho para dizer que eu tenho que ir rápido. Mas essa alteração, se fosse de uma estatal, já tinha reduzido do bolso da estatal 1.902. Mas eles acharam que ainda é pouco. Então eu tinha que mexer também nos juros moratórios. E ali ficou também grave. Alteramos o artigo 47 da LP, alterou a lei mais usada para a gente na liquidação desses trabalhos, que é a lei 8.177/91, onde no artigo 9º sempre disse que os juros seria de 1% ao mês, logo 12% ao ano. Alteramos também o artigo 883 da CLT, que dizia a mesma coisa. Então, o artigo 47 da LP alterou esses dois dispositivos. Diz o que no 39 agora? Só que estiver vermelho. Diz que os juros de mora serão equivalentes agora à aplicação da caderneta de poupança.
Eu sempre brinco para quem aplica na caderneta de poupança, e brinco, mas é real, digo que você não está aplicando coisa nenhuma. Ah, eu estou investindo na caderneta de poupança. Não está. Você está perdendo dinheiro num sistema menos acelerado. Mas você está perdendo dinheiro. Porque todo mundo sabe que a poupança, por ser atualização monetária pela TR e os juros é de 0,5% ao ano, que dá 6% ao mês, não corresponde à variação da inflação. Aí, primeira vez que eu falei isso, o colega falou, então vai atualizar 6% ao ano. Eu falei, queria que fosse assim. Não vai atualizar não. Vai atualizar em 3,5%. E eu te explico por quê. Porque esta lei mesmo, no artigo 12 desta lei, diz que a poupança, toda vez que a taxa Selic for inferior a 8,5%, a poupança dará como juros 70% da taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 5%. Quanto é 70% de 5%? 3,5%. Você sai de uma correção de um juros moratório de 12% para 3,5%. Mas vai ficar pior. Porque o Copom disse que está sinalizando que vai baixar a taxa Selic de novo. Como é 70% da taxa Selic, se ela for para 4,5%, não vou usar fazer cálculo, mas não vai ser nem 3,5%. Qual a consequência disso? Virou um negócio com essa MP atrasar o pagamento dos créditos trabalhistas. Não virou um negócio? Atualização, eu posso arrastar que isso vai começar da sentença, e juros, hoje, vai diminuir um pouco mais, 3,5%. Pego o rio de dinheiro, não vou dizer o nome, mas tem uma universidade particular aqui, que acabou pedindo aquela execução centralizada, então teve que mostrar tudo que deve, ela deve 39 milhões de reais. Ela pega esses 39 milhões de reais, aplica no mercado, depois paga uma correção a partir da sentença com 3,5%, mas vai ser um pouco menos. É negócio. É negócio. No sistema anterior já era assim. Eu lembro, eu com 22 anos, advogado do Banco Real, sonhador, achando que o negócio era sério no país, fiz um cálculo para o gerente jurídico de São Paulo, mostrando o quanto a gente perdia quando retardava processo. Reunião de todos os advogados regionais, fui eu com São Paulo, com meu terninho, pago a prestação, que ganhava no dinheiro de hoje uns 2, 3 mil reais, então tem que ser a prestação. E na hora, o gerente geral falou, quem é o doutor Rosildo? Eu levanto o meu braço com o peito estufado e passei a maior humilhação da minha vida profissional. O senhor fez esse cálculo? A gente realmente perde isso, mas quando a gente não paga, eles colocaram o nome de umas aplicações milionárias que nós, classe média, não conhecemos, e nós ganhamos 3 ou 4 vezes. Com certeza, a sua origem deve ser muito pobre, não é, doutor? O senhor deve aplicar em poupança. E eu fui com a rabinha entre as pernas, como se diz, voltando para o Rio de Janeiro, falando, tu não é bom do jeito que tu achava, tem que estudar um pouco mais. Não é a área econômica. Hoje, isso vai ser feito maior ainda. Lá, quando era 1%, quando a correção era a partir da data de inadimplemento, hoje é um incentivo. O judiciário, o legislativo, na verdade, ele não tem um apreço pelo sistema democrático, porque esta mesma regra já foi levada ao judiciário mais de uma vez, já foi levado ao Congresso Nacional e já foi rejeitado, mas eles mesmo rejeitando, eles vão reproduzindo. Isso é quase que um afronto. Se o Poder Legislativo já negou e algumas vezes, você não poderia reproduzir o mesmo tema. Mas essa MP tem várias questões reproduzidas idênticas da MP da Liberdade Econômica, como o trabalho ao domingo. Está de novo lá. Ou seja, o Legislativo afasta a aplicação e eles editam outra MP reproduzindo a mesma norma que o Legislativo já disse que não iria colher. Ocorrendo que uma corrosão no sistema democrático. Se o outro poder é quem dá a última palavra em questão legislativa, diz que não, você não pode reproduzir medida provisória com o mesmo tema que eu já disse como legislativo que não. Mas a regra é, coloca aí, quem sabe dessa vez faz. Quem sabe dessa vez o lobby seja um pouquinho maior e paz. Mas no sistema democrático, respeitando os poderes, se negou, não vou reproduzir nessa legislatura, porque essa legislatura já disse que não. Mas quem sabe passa.
Eu tenho ido a Brasília com frequência e eu escuto dos deputados sem dizer o nome, mas, doutor, a gente está fazendo lá para tentar reverter. Ah, o senhor me desculpa, mas eu votei, mas eu nem sei. Do que se trata mesmo? E eu que tenho te explicado o que se trata, porque o Congresso Nacional é dividido em alto clero e baixo clero. O baixo clero só vota. Quem faz as discussões são o alto clero. Com essas alterações iniciais, olha quanto de economia houve. Puxa, doutor Flávio, que estar ali à exposição de motivos, que esse texto é meu, eu quero trabalhar exatamente no que o governo diz que economizou, mudando o termo inicial da correção e mudando-se o índice dos juros moratórios. Não, está lá depois disso, fechando esse capítulo, vem lá. Pode passar que isso aí é a lei de condicionalidade, que trata da remuneração. Após isso, após esse acordo, depois desse acordo, esse acordo eu não vou ler, porque senão não ganha dinamismo na palestra, mas esse acordo é o Supremo em situações anteriores, dizendo que não se pode atrelar correção de precatórios, por exemplo, esse é o acordo, que não pode atrelar a caderneta de poupança, já declarando a incondicionalidade, mas mesmo já com precedentes, vai lá e se reproduz a norma para cair no Supremo. Por isso que já tem, no mínimo, 3 ações de incondicionalidade, no final eu dou o número de todas elas, discutindo essas questões no Supremo. Isso aqui é exposição de motivos da medida provisória. Claro, puxei um texto, é bem maior, só o que nos interessa. Que a exposição de motivos é a 352 de 2019. Olha o que o governo justifica para alterar os juros e alterar a correção monetária. Eu vou ler, porque isso está escrito lá na exposição de motivos. Ele diz: considerando apenas as empresas estatais, dado o Departamento de Pessoal e Previdência Complementar da Secretaria e Coordenação do Governo das Empresas, das empresas estatais do Ministério da Economia, evidencia um passivo trabalhista, em 2018, todas as dívidas trabalhistas das estatais eram de 58,8 bilhões de reais em 2018. Como essas dívidas são pagas em média em 5 anos, que vai se protelando, fez-se uma projeção em 58 bilhões, quantos 58 bilhões seriam daqui a 5 anos. Aí ele mesmo diz, considerando um prazo médio de julgamento de 5 anos, o atual índice de reajuste atual, mais do que dobrará. Os 58 bilhões passará para 124,4 bilhões daqui a 5 anos. Com o sistema de correção atual, será a dívida das estatais. Saio de 58 bilhões e vou para 124 bilhões. E aí, eles dizem na exposição que tinham que mexer nessa atualização e nesses juros para reduzir essa dívida das estatais para com seus trabalhadores. Primeiro plano só chega a 124 bilhões quando você fica 5 anos protelando. Se eu pagasse lá, seriam 58 bilhões. Aí ele diz, com o reajuste proposto, envolvendo o IPCA, mais poupança, estima-se uma redução no passivo das estatais, que sai de 124 para 64 bilhões, sai os 58 bilhões em 2018, se fosse atualizar hoje, vai para 64 bilhões, mas se eu aplico esse fator novo, eu vou para 26,9 bilhões. Olha quanto, está escrito na exposição de motivos, quanto você suprimiu da classe trabalhadora que trabalha nas estatais. Você sai de uma dívida de 124 bilhões, se for pago em 5 anos, para 26,9 bilhões. Aí conclui, logo a economia para essas empresas seria de quanto que ele vai economizar? 37,7 bilhões. Isto não é economia, isto é supressão dos créditos trabalhadores. Economizar é quando eu reduzo custos. Quando eu estou trabalhando e reduzindo o custo, eu estou economizando. Quando eu retiro o termo inicial da correção monetária, eu não estou economizando. Eu estou retirando patrimônio de uma classe trabalhadora. Como o cálculo foi feito para a estatal, mas as empresas privadas vão respeitar, óbvio, ali é uniforme para todos, elas também terão esta economia, dependendo das dívidas, do crédito das dívidas. Volto a dizer, tem uma universidade aqui que está devendo, acabou de fazer aquela execução centralizada, 39 milhões de reais. Com esse sistema não será mais 39 milhões de reais.
Esse que é o grave que nós vamos comentar. Não pode, mas a proposta é que já entre com os processos que estão andando. E por isso, bacana a sua pergunta, por isso que nas exposições de motivos eles colocam o prazo de 5 anos e diz na exposição de motivo para economizar os 124 bilhões hoje. Então, os processos já estão andando. Porque, na verdade, o entendimento da MP seriam para todos os processos, mesmo anterior da MP, que não tenham já precluído a sentença liquidatória. Claro que não pode, mas estou dizendo, essa é a posição que está na exposição de motivos. E a gente tem que brigar para que isso não aconteça. Porque eles querem economizar o passivo agora. Porque senão não era passivo. Ainda vai ocorrer. As reclamações ainda serão ajuizadas e seriam para as reclamações que seriam ajuizadas depois do MP. Como na exposição de motivos tenta-se reduzir o passivo que já é atualizado em 124 bilhões e querem reduzir para 26 bilhões, então eu vou pegar todos os processos que, embora ajuizados antes da MP, não tenham entrado na fase liquidatória e não tenham preclusão da sentença liquidatória, afrontando todas as regras processuais que nós já estudamos na faculdade. E já tem ações trabalhistas que eles já estão questionando, trouxe algumas já, uma de Fortaleza até com decisão, graças a Deus o juiz não aplicando nenhum dispositivo, mas que a pretensão na contestação for exatamente usando a MP, abriu-se um capítulo, eu botei o número lá para depois vocês puxarem, abriu-se um capítulo dizendo dos juros e da correção e pedindo ao juiz que se aplicasse tudo isto e também um outro processo, também coloquei o número, que entrou na fase liquidatória, mas era antes da MP, já pedindo para aplicar esse negócio aí. E aí começa a congestionar os tribunais, né? Porque nós, advogados, óbvio que não vamos aceitar esse disparate e começam os debates lá. Mas também confesso a vocês que eu tenho um pouco de medo, que aí, quem me conhece sabe. Por isso que eu não gosto de assumir cargos dentro de administração pública, porque me tira a liberdade de falar o que é correto dentro da ciência jurídica, mas me traz alguma preocupação, que o senhor sabe que tem segmentos do judiciário, inclusive trabalhistas, que acatam essas reformas. O TST acabou de dar uma decisão dizendo que a liquidação de sentença está atrelada ao que você estimou lá na inicial. Então está acatando esse negócio, o que é um absurdo. Se é estimar, não estou liquidando, como é que uma liquidação está acatando uma estimação? Que coisa doida. A liquidação a estimação é menos do que a liquidação. Estimação é algo que é próximo, liquidação é real. Mas se você estimou em 100 mil e liquida para o TST, a última decisão, em 300 mil, não pode ser 300, é só até 100 mil, porque foi o que você estimou. Então, me causa preocupações, não do que juridicamente tem que ser correto, como veio as decisões, que ninguém aqui é ingênuo, todos aqui têm pelo menos 10 anos dentro da advocacia e sabe que o critério de julgamento, às vezes, é critério jurídico-político. Ninguém sabe. E toda vez, e algumas vezes dentro da legalidade, toda vez que há duas posições e o juiz pode passar